Graça e paz, gente. Vamos começar mais uma célula. Sejam bem-vindos. Vou aguardar o pessoal entrar. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Mais uma célula, graças a Deus. Vou avisar o pessoal aqui que começou. Vamos lá. Graça e paz, pastor. Deixa eu só publicar aqui. Esperar o pessoal entrar, né? Aí a gente já começa. Dá só alguns minutinhos. Esperar o pessoal entrar. Gente, sejam bem-vindos. Eu tô só ajustando aqui umas coisinhas e a gente já começa já. Pra ficar melhor aqui. Pronto. Resolvi. Pronto. Gente, hoje a gente vai dar continuação no estudo dos profetas menores, né? Nos 12 profetas menores. Hoje a gente vai abordar o estudo sobre Miqueias, né? Tem sido tempos valiosos que a gente tem aprendido bastante lições, né? Lições assim que a gente tem aprendido, que a gente pode aplicar na nossa vida. Para você que vai assistir esse vídeo depois, nessa live depois, é uma célula, né? A gente resolveu tornar pública a nossa célula da igreja, da vida cristã. Eu me chamo Débora, né? A célula quem ministra é o Jonas, a irmã Misa e eu, né? A gente vai se revezando e graças a Deus são todas as terças-feiras, né? Às 20 horas e tem sido dias valiosos, né? Que a gente tem aprendido bastante. Eu já vou começar pra gente não perder muito tempo, tá bom? Paz, irmã Misa, irmão Leandro, sejam bem-vindos. O tema de hoje é sobre Miqueias e o subtema é a obediência está acima dos rituais, né? E como eu já disse, a gente está dando continuidade ao estudo dos 12 profetas menores, lembrando que se você não assistiu os outros vídeos, né, as outras células, os profetas menores não têm esse nome por serem ou pequenos ou por validade, importância da profecia ser menor. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é porque os registros deles são menores, né? Por exemplo, o profeta Miqueias são 7 capítulos. O livro é pequenininho. Se você não leu, eu convido você a ler. Aproveita, né? Essa semana e antes da semana que vem já lê, já aproveita, já lê Naum, que é o próximo profeta, e já fica por dentro pra gente conseguir tá aprendendo, estudando, né? Tirando assim o máximo de proveito e aprendizado. Eu destaquei um versículo que chamou muita atenção, que está em Miqueias 6 e versículo 8, né? Ele diz assim, o profeta vai falar: ele já disse o que deseja e isso se resume em ser honesto e justo, saber amar e perdoar e ser humilde diante do seu Deus. Olha que interessante, que importante e que atual essa fala, né? Deus ele já falou o que ele quer
e ele resume em que a gente precisa ser honesto, que a gente precisa ser mais justo, que a gente precisa tanto ser mais amável quanto amar aos outros, né? Saber perdoar, uma coisinha um pouquinho difícil pra gente, né? E ser humilde, né? Perante Deus e perante as outras pessoas também. Pra gente falar como que a gente vai abordar esse estudo, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre como que foi a estrutura do livro, vamos falar de quem foi Miqueias e falar das profecias dele e já aplicar nos nossos dias para a gente poder retirar aprendizado, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Miqueias. Qual que é o significado do nome? Gente, eu vou aproveitar, eu esqueci de orar, minha irmã tá me lembrando aqui. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia tão maravilhoso que o Senhor nos deste, Senhor. Obrigada por cuidar de nós, por nos abençoar e por nos permitir estarmos aqui na Tua presença, aprendendo um pouco mais de Ti. Pai, nos ilumine, Senhor, guie-nos durante esse estudo, que nós venhamos aprender, Senhor, lições valiosas, que Suas verdades venham a ser aplicadas na nossa vida, e que, além de aprendermos, Senhor, que nós colocamos em prática o que nós aprendemos contigo. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Fizemos a oração, me perdoem, gente. É que eu fico um pouquinho nervosa no começo. Vamos lá. Então, qual que é o significado do nome do profeta Miqueias, né? O nome Miqueias vem do hebraico. Meu hebraico não é bom, tá? Eu não sei falar hebraico, mas é Micaiahu, que significa quem é como o Senhor, ou quem é como Jeová. É uma indagação, né? O próprio nome do profeta já caracteriza um questionamento ao povo, né? Que estava automaticamente, aos tempos, eles estavam abandonando Deus, eles estavam deixando o Deus de Israel, né? O verdadeiro Deus, para servir deuses pagãos, né? Deuses de nações pagãs, né? Deuses que não existem. E interessante é que, como o nome dele fala sobre quem é como o Senhor Jeová, né? No capítulo 7, no versículo 18, da profecia do próprio Miqueias, tem uma indagação que é praticamente a mesma, que ele vai falar assim, se você for dar uma olhada lá, né? Vai estar assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti? Então, ele coloca esse questionamento na sua profecia, né? Claro, inspirado por Deus. Com o nome dele, como de outros profetas, tem Elias, tem Eliseu, Oséias, Joel, Obadias e outros, é um detalhe, só que é super importante. Por quê? Porque os nomes juntos com o nome de Deus, né, ou de Jeová, indicavam uma submissão do profeta para o verdadeiro Deus de Israel. E no caso de Miqueias, era um desafio aos pecadores e aos falsos profetas, tá? Quem que faz esse comentário tá escrito no comentário Mundi. Quem foi Miqueias e quando profetizou? Vamos lá. No primeiro versículo do capítulo 1, vai falar que palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, quem foi Miqueias? Ele é um profeta que é contemporâneo dos profetas. O que é contemporâneo, para quem não sabe? Ele profetizou durante o mesmo tempo, o mesmo período, do profeta Amós, que a gente falou há 3 semanas atrás, do profeta Oséias, que foi o primeiro profeta abordado, e o profeta Isaías também é contemporâneo dele. A gente não vai falar do profeta Isaías, que ele é considerado um dos profetas maiores, né? Quem sabe mais pra frente, se Deus assim nos permitir. O profeta Miqueias, ele, assim como o profeta Isaías, ele era do reino do sul, o reino de Judá. Lembra que quando a gente começou as nossas células, para quem tá chegando agora, eu vou tentar explicar. O reino de Israel teve um período que ele se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou chamado como reino de Israel e reino do sul, reino de Judá. Isaías foi um profeta mais considerado como nobre, porque ele pregava em cortes e em palácios, né? E Miqueias, ao contrário dele, ele era mais simples e ele era um homem do campo, né? Ele veio de uma aldeia simples chamada Moresete, por isso que ele é morastita.
e essa aldeia ficava a cerca de 30 quilômetros distante de Jerusalém. Pra gente daqui, fica mais fácil entender a distância de Taubaté a Tremembé, eu tava pesquisando assim, é mais ou menos essa distância. Ah, é perto, tá, é perto pra gente, que tem carro, tem moto, tem ônibus. Naquela época não haviam esses meios de transporte, então existia sim uma dificuldade e era distante, né? O ministério dele foi voltado para pessoas comuns, porém a simplicidade dele não impediu de levar a mensagem dele até a corte, até o palácio, chegou até o rei Ezequias, né? A gente vai entender, aos poucos a gente vai compreender que na escrita dele, embora ele seja bem um homem simples, a profecia dele era dotada de uma inteligência, de uma capacidade. Alguns comentaristas estudiosos vão considerar o livro de Miqueias um livro poético, de tão trabalhoso, de tão cuidado que ele teve em abordar as palavras, né, para falar da profecia de Deus. A gente vê uma referência ao profeta Miqueias no livro de Jeremias 26, né? Jeremias está lá sendo para ser julgado, e os anciãos vão falar que Miqueias profetizou e Ezequias ouviu, e ele acaba ajudando, servindo como de apoio para Jeremias. E o livro dele, como eu disse, ele é destacado quanto ao estilo, e para quem aprecia beleza de linguagem, poesia e literatura, também vai apreciar o livro de Miqueias. Miqueias, então aqui, a gente já falou a origem do nome, nós já falamos sobre da onde ele veio, e quando ele profetizou nos dias de Jotão, finalzinho dos dias de Jotão, durante todo o reinado de Acás, e acredita-se que também boa parte do reinado de Ezequias, né? Isso na parte de Judá. No reino de Israel, foi durante os reinados de Pecaías, Peca e de Oséias, tá? Paz, Paula, seja bem-vinda. Mateus, seja bem-vindo. Irmã Ângela, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico, tá? Como o plano de fundo histórico, vamos considerar o político e o econômico. Miqueias, ele deve ter profetizado durante cerca de 40 anos, foram bastante tempo de profecia, tá? No plano de fundo político, existia a Assíria e a Síria. É uma coisa pra gente tomar cuidado, né? São nomes semelhantes, mas eram potências na época. Graça e paz, Suelen, seja bem-vinda. A gente tá falando do livro de Miqueias. O que acontecia? A Síria estava se tornando uma grande potência mundial, né? E o Reino do Norte, ele estabeleceu uma aliança com a Síria, não é a Assíria, com a Síria apenas, para atacar Judá, que é o Reino do Sul. Para se defender, Acás, que era do Reinado do Sul, do Reino do Sul, ele pede ajuda à Assíria, entendeu? Então a Síria queria atacar Judá e Judá pede ajuda à Assíria. O reino assírico conquista Damasco, que é a capital da Síria, que estava tentando atacar Judá, e depois conquista a Samaria, que é a capital de Israel. Depois de conquistar esses dois, né, Síria e Samaria, ele volta-se para Judá. Aí, para evitar que tivesse uma conquista assírica, o Judá aceita o papel de ser vassalo, né? O que é ser vassalo, Débora? Ser vassalo é você pagar tributo, você pagar imposto em troca de não ser tão subjugado, não ser levado embora. Mas você se submete politicamente e militarmente àquele país que você está pagando imposto. Graça e paz, Débora, seja bem-vinda. E foi nesse tempo, né, de tensões e profundas mudanças no mapa político que Miqueias é levantado por Deus, né? A gente tem que lembrar que estava tendo frequente guerra, né? Acontece aqui a Síria, e o povo de Israel está no meio disso. Miqueias, ele chegou a testemunhar a queda de Samaria e o cerco de Jerusalém.
Economicamente, depois de desfrutar da prosperidade material de Israel, lembra que eu falei que ele é contemporâneo de Amós? Eu não sei se você lembra, hein? Quando a gente tratou de Amós, a gente falou também que economicamente o povo de Israel, de Judá, eles estavam bem, eles estavam num período muito próspero materialmente, né? E só que passou, e daí as políticas internas e externas estavam sobrecarregando o povo, e o povo estava pagando alto tributo, altos impostos, né? E Ezequias ele precisou pagar um pesado tributo para o rei da Síria, já que ele passou a ser vassalo dele, né? Só por intervenção divina que Jerusalém também não caiu nas mãos do rei da Síria. E neste tempo de crise econômica, os ricos, aí é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Os ricos exploravam os mais pobres, cobiçavam e tomavam os campos e as casas, e a cidade estava enfrentando um período de forte injustiça social. Esse é o plano de fundo político e econômico. Na questão moral e religiosa, também estava em um tremendo caos. Podia-se observar corrupção política e econômica que abrangia as mais diferentes esferas da sociedade, principalmente os mais abastados, quem tinha mais dinheiro, né? Os magistrados, juízes, os reis, os príncipes, sacerdotes, até mesmo os profetas, eles estavam sendo corruptos, tá? Os ricos, eles buscavam forma de manterem suas riquezas. Em decorrência disso, eles usavam a sua ganância. E o que eles faziam? Corrompiam a religião. Os rituais, ou seja, a liturgia, né, do povo, ele estava sendo comprometido porque as pessoas estavam se tornando cada vez mais amantes de si mesmas, ou seja, adorando e fazendo ídolos para adorar, né? E ídolos que teoricamente para eles iam atender aos seus desejos, né? E do que ao próprio Deus de Israel, que tinha ajudado eles a sair do Egito e protegido eles durante todo o tempo, e o verdadeiro e único Deus. Tá, mas qual que é a mensagem do livro? Para quem que Miqueias pregou? É importante a gente ter em vista que ele prega para todos. Quando a gente lê o versículo 2, ele fala: ouvi todos os povos. Porém, entretanto, todavia, a profecia dele é dirigida para os povos do reino do norte e principalmente para o reino do sul, para o reino de Judá, tá? A gente pode ver isso em toda a continuação do texto, né? Quando ele vai falar ali no versículo 1, que ele fala sobre Samaria e Jerusalém, e depois ele vai falar sobre Samaria e Judá, tá? Qual que é a estrutura do livro? Como que o livro está estruturado? O tema principal de Miqueias é que Yahvé, ou seja, Jeová, é um juiz justo e perdoador. E o pensamento central do livro, que existiria um juízo presente, que estava existindo, mas que haveria uma bênção futura, né? E agora a gente vai falar como que ele é dividido. O livro ele pode ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar sobre a denúncia contra os pecados de Judá e Israel. E depois, a segunda parte vai falar sobre capítulo 4 ao capítulo 7, vai falar de mensagem de restauração. Olha, eu não falei para vocês, mas vale lembrar que o livro de Miqueias tem 7 capítulos e possui 105 versículos. Ele é bem curtinho, tá? Vamos lá. A primeira parte, então, do capítulo 1 ao 3, que é a denúncia contra os pecados de Judá e de Israel. No capítulo 1, vai falar sobre o julgamento do povo de Deus. No versículo 1, vai se apresentar o profeta, né? Então, vai falar o nome dele, de onde ele veio, em que período ele profetizou. No versículo 2, o profeta vai chamar a atenção para a profecia. Então, ele vai começar: ouvi, ó, todos os povos, preste atenção. Aqui, esse ouvir não é só ouvir de escutar, é ouvir de preste atenção e obedeça e pratique, tá? No hebraico, ele vai levar a isso, a obediência, não uma mera questão de se ouvir. O versículo 3 e 4 vai
enaltecer ao Senhor, né? Então a gente vê aqui que ele vai falar, porque eis que o Senhor saiu do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Aqui vai falar que Deus ele sai do seu lugar, ele sai do seu trono, não para se humilhar, não para se colocar abaixo do homem, para pedir, né, a atenção do homem, não. É para vir com juízo, para aplicar o castigo divino e para ensinar o seu povo sobre os pecados que eles estavam cometendo, né? No versículo 5 vai falar sobre os questionamentos da cidade forte. Lembra que eu falei sobre Samaria e Jerusalém? Então aqui, quando você ler, você vai ver que são feitas algumas indagações, perguntas, né? Existe a presença aqui de pontinho de interrogação. E ele está questionando, Deus está levando o profeta a questionar justamente essas cidades que deveriam ser refúgio, que deveriam ser cidades de adoração ao Senhor, elas estavam se corrompendo, estavam sendo para adoração a qualquer outro Deus, menos ao Senhor dos exércitos, né? E depois vai continuar a profecia, do versículo 10 ao 16 do capítulo 1, tem uma coisa que é importante a gente falar. Você vai ver, né, quando lê, que existem algumas referências de cidades, né? São aldeias, são cidades circunvizinhas que se fala, né? Vizinhas, né? Pertinho ali, da origem do profeta. Pra gente fica meio difícil de entender, porque nós falamos português, mas no originário, né, que foi escrito em hebraico, por exemplo ali, no versículo 10, não anuncieis em Gate. Gate é uma cidade que significa anunciar. Então, se a cidade significa anunciar e tá falando para não anunciar, tá tendo um jogo de palavras, tá? Então, por exemplo, aí ele vai falar lá de Zanã, que significa sair. Então, Zanã não saiu, ou seja, a cidade que significa sair não saiu. Ele faz esse trocadilho. Trocando em miúdos aqui pra gente, seria mais ou menos como tem a cidade de Vitória, no Espírito Santo, né? Então, é como se... Gente, é só um exemplo, tá? Então, por exemplo, é como se dissesse que Vitória não venceu a batalha porque o Espírito do Senhor não estava sobre o Espírito Santo. Tá vendo o jogo de palavras? Vitória, que é uma cidade que lembra Vitória, e Espírito Santo, que lembra o Espírito Santo. Então, foi isso que o profeta usou no original de escrita dele, tá? Espero que tenha ficado claro. Depois, no capítulo 2, vai falar sobre opressão, punição e restauração. Então, no primeiro, o profeta Miqueias, Deus está usando o profeta para falar dos pecados do povo contra Deus. No capítulo 2, ele está falando dos pecados do povo contra o próprio povo, do homem contra o homem, contra o próximo, sabe? Então aqui ele vai explicar, elucidar, colocar ponto a ponto do que eles estavam fazendo, das corrupções, das suas falhas. Ele vai ficar evidente aqui de que os pecados contra o próximo também significa pecar contra Deus. Quando eu peco contra o meu irmão, né, independente se ele é da minha igreja ou de outra igreja, ou se ele não é da igreja, mas eu estou pecando, estou fazendo mal, estou obtendo vantagem em cima dessa pessoa, eu estou também indo contra os propósitos e os desejos divinos. E aqui que o Miqueias está chamando atenção, a profecia dele chama atenção pra gente. No início do capítulo ele vai falar sobre a opressão aos pobres e gananciosos, que eram cobiçosos, violentos e desumanos. E depois, não os pobres, tá? Os gananciosos eram assim. E depois ele vai abordar a retribuição divina a esses atos de opressão. E a resistência do povo à verdadeira palavra de Deus, né? Por quê? Porque estava tendo falsa profecia, o povo mesmo estava ignorando a verdadeira palavra e o juízo divino estava vindo. Ele vai fechar o capítulo 2 falando sobre o juízo vindouro. No capítulo 3, vai falar sobre que o julgamento de Deus não dava para fugir, não tinha como escapar.
E depois de ele falar dos pecados do povo contra Deus, dos pecados do povo contra o próximo, Miqueias ele vai profetizar sobre os pecados da liderança. Lembra que eu falei que a corrupção estava no meio de juízes, dos reis, dos príncipes, dos profetas e dos sacerdotes? Aqui a profecia vai para essa classe. Então, ele vai acusar sobre a corrupção, o ato de tirar vantagem e proveito das pessoas mais humildes. E ele vai se dirigir aos chefes de Israel, tá? Aí você pode dar uma lidinha lá. No capítulo 3, eu vou destacar aqui o versículo 4, que vai falar: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Imagina ter esse veredito do Senhor, né? De que a gente vai clamar e ele não nos ouvirá, né? Se o nosso auxílio, se o nosso Redentor não nos ouvir, o que será de nós, né? E aqui um profeta Miqueias está chamando a atenção para isso. Do versículo 9 ao 12, Miqueias vai denunciar a união entre esses políticos, né? Que eram os sacerdotes, os falsos profetas, na tentativa de explorar o povo, né? Além dos tributos que estavam sendo pesados, né? Estavam sendo muito caros, eles estavam explorando o povo cada vez mais. E a política e a religião estavam sendo unida pelos piores motivos existentes, né? E no versículo 8, Miqueias vai falar a respeito de si próprio e vai falar assim: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Veja bem, ele está denunciando os falsos profetas daquela época. Pessoas que recebiam suborno para profetizar coisas que faziam bem aos ouvidos do povo. E ele consegue se colocar e falar assim: não, ó, o Espírito de Deus está em mim e eu tô aqui denunciando o mal que está contra vocês, que está sobre vocês, o pecado. Ele que me encheu de justiça e de coragem, né? Que sejamos nós, essas pessoas, que sejam cheias de justiça, de coragem, e que o Espírito Santo esteja presente para que a gente fale e pregue a verdade a todo o povo, né? E que Deus esclareça aos nossos olhos os nossos pecados. Na segunda parte, lembra que são duas partes, na segunda parte do capítulo 4 e 7 vai falar sobre a mensagem de restauração. Então, primeiro, no capítulo 4 vai falar sobre a exaltação da igreja de Deus, né? Parece que tem uma licença poética que a gente chama, né? Acusou dos pecados contra Deus, o pecado contra o povo, o pecado contra da liderança, né? Dos maiorais do povo que estava subjugando o povo, e agora vai falar sobre a exaltação da igreja de Deus. E embora Miqueias faz uma profecia, e parece que a descrição dele é bastante geográfica, o sentido dessa parte é totalmente espiritual, tá? E Miqueias ele passa da ruína de Jerusalém terrena e vai apresentar a glória de Jerusalém futura, sabe? Jerusalém espiritual, a igreja espiritual de Cristo. E uma coisa interessante é que os versículos 1 até o versículo até o versículo 3 de Miqueias também é o mesmo texto. Existe um texto semelhante em Isaías, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Os textos das profecias são semelhantes. Ah, mas quem escreveu primeiro? A importância não é isso. O que a gente precisa assim se preocupar e se atentar nessa parte? Deus repete uma profecia, Deus repete algo. Se Deus está enfatizando, existe a necessidade da gente olhar com um olhar mais cuidadoso, com um olhar mais atencioso. Deus está repetindo algo para nós prestarmos atenção, né? No versículo 4 ao 5 a gente percebe que Deus traz segurança e prosperidade aos povos, a todos os povos, e que dentre todos os povos ele escolhe um povo para si, né? Que sejamos o povo escolhido de Deus. Depois ele vai falar sobre restauração, o sofrimento temporário do povo e o triunfo permanente da igreja. No capítulo 5, gente, eu tenho que falar rapidinho, tá? Para dar tempo da gente falar tudo. Mas
Eu aconselho vocês a fazer um estudo mais aprofundado, olhar versículo por versículo, porque vale a pena, sabe? No capítulo 5, vai falar sobre o reinado do príncipe da paz, ou seja, de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre a vinda do Messias. No versículo 2, ele vai falar de onde virá o Messias, né? De Belém. E mostra ali o local de nascimento. Então, quando o rei, né, Herodes, ele vai questionar os magos sobre na onde iria nascer esse novo rei, os magos já sabiam da onde ele viria. E eles falam de Belém por causa da profecia, né? Ele estaria cumprindo a profecia. Miqueias, ele vai falar de Jesus como, no início aqui do capítulo 5, ele apresenta Jesus como um rei e continua falando de Jesus como um pastor. E nós como os rebanho dele, né? No capítulo 6, o que acontece? A história já traz o povo, né? A profecia coloca o povo de Deus no banco dos réus, né? O que você vai ver aqui no começo, né? Ouve agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros da sua voz. Outeiros é a mesma coisa de colinas, tá? E daí aqui tá tendo um juízo. Deus, o Todo-Poderoso, chama os montes e as colinas como testemunho desse tribunal divino que é instaurado. E o próprio Senhor se coloca como juiz, como promotor, e também aqui, gente, ele coloca-se como se fosse a vítima, aquele que tá acusando o réu. Por quê? Porque lembra que a gente falou que quando você faz contra o próximo, a gente está fazendo contra Deus também? Então, independente se os pecados dele eram contra o próximo ou contra o próprio Deus, o final sempre atingia Deus. E ele estava sendo atingido pelos pecados do povo. E o tribunal divino foi instalado. No versículo, já falei, né, sobre Deus como juiz, promotor e vítima. O tribunal, no tribunal, o julgamento se inicia e vale a gente lembrar uma coisa: todos nós iremos comparecer perante Deus, né? Seja para sermos julgados ou para recebermos o nosso galardão. Seja para a gente ouvir Jesus olhar e falar assim, ó, vinde benditos de meu Pai, ou seja, para afastai-vos de mim que eu não te conheço. Então, que a gente venha temer, né, esse momento e se arrepender dos nossos pecados, né? Aqui tem um alerta muito importante para nós nesse sentido. Do versículo 6 ao 7, vai ser abordada a maneira como eram ofertadas, né? Como eram oferecidas as ofertas ao Senhor. Então, 6. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. É aquele versículo que a gente leu lá no começo. O que ele chama a atenção? Não importa se nós fazemos coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, se pecamos contra Ele ou contra o próximo, queremos tirar vantagem e proveito, Deus não está aqui para ser subornado. Não adianta a gente querer oferecer aquela oferta grande, né, gigantesca, sendo que a oferta do nosso coração está contaminada. Antes de receber a nossa oferta, Deus olha e se atenta pro nosso coração, né? Muitos de nós acreditam que eu oferecendo mais, né, eu vou alcançar mais promessas, alcançar mais vitórias. Gente, leva engano. E alguns ainda já sabem que está corrompido, já não oferece nem mais oferta, pior ainda. Nós devemos nos consertar primeiramente aqui, interno, nos consertar. Lembra que Deus quer essência e não aparência? Deus, ele não é que nem aqueles juízes, que nem aqueles magistrados, reis, príncipes, que aceita suborno para nos dar salvação. A salvação é pela graça e ponto. E nós devemos nos render e
ofertar a Deus verdadeiramente, não porque Ele pode fazer por nós, mas porque Ele já fez, porque Ele já tem feito por Cristo Jesus que morreu na cruz por nossos pecados. Então aqui, Cristo não tinha morrido, mas Deus já tinha feito várias coisas e estava cuidando do povo. Existia a promessa de um rei, de um reino vindouro. E o profeta, Deus usa o profeta para chamar a atenção do povo com relação a isso. Vamos lá. Ao final do capítulo, é dada a sentença do cativeiro. O que acontece? O profeta vai anunciar de Deus que o povo iria para o cativeiro babilônico, no qual ele passaria 70 anos. E isso, de fato, aconteceu. No capítulo 7, vai falar sobre a esperança que nasce do desespero. Então, o profeta já veio falando dos anunciando os pecados do povo contra Deus, do povo contra o próprio povo, dos líderes e magistrados, já falou da igreja que seria glorificada, né? Uma promessa de Jerusalém espiritual, falou sobre a vinda do Messias, já abordou sobre o tribunal de justiça, de que Deus instaurou e como Deus é justo, o justo juiz. Eu acho interessante a gente falar, né, o termo justo juiz, porque juiz era para ser justo, né? E isso nos remete que justo só há apenas um, Deus, né? E Deus, ele é justo. E depois de ele falar de tudo isso, ele vai falar, o profeta, ele vai dar aquele grito de desespero. E o capítulo 7, ele começa com ai de mim. E ele se apresenta como um profeta que sente o que está acontecendo. Ele se comove com as dores do povo, com os pecados que o povo está cometendo, né? E ele vai rasgar a sua alma perante Deus. E ele vai ficar desesperado. E aqui ele vai colocar vários apontamentos. Vai colocar como ele esperou no Senhor. E o profeta ele vai se desesperar mediante os pecados do povo. E ele se apresenta como um profeta sensível às dores de Jerusalém, que caminha a passos largos da destruição. A gente é apresentado nesse trecho ao próprio profeta, né? E a confiança que ele tinha em Deus e, sobretudo, a esperança que ele tinha no Senhor. No versículo 7 de Miqueias, versículo 7 do capítulo 7, ele vai falar: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Gente, nós podemos dizer isso, nós confiamos no Senhor, a gente espera nele, porque nós temos a certeza que ele nos ouvirá, porque nós mantemos a nossa fé, porque a gente não desiste, porque a gente não fica procurando pecar ou errar, né? Lembrando que nós ainda somos pecadores, mas a gente não se agrada mais em estar em pecado, a gente evita o pecado, a gente foge da aparência do mal e a gente corre para os braços de Cristo para nos salvar. Quando a gente se rende a Jesus, quando Ele nos alcança com seu amor, a gente não sente mais prazer em estar errado, em estar pecando. Pelo contrário, a gente quer fugir disso, a gente quer ser limpo, a gente reconhece a nossa miserabilidade, né, perante Deus, e a gente quer ser melhor. Depois de tudo isso, vamos falar sobre a aplicação. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver. Já estamos indo para o final. Então, a aplicação atual do livro de Miqueias. Isaltino Filho, ele vai trazer uma frase aqui. O livro de Miqueias é evangelho da justiça social. Ele denuncia a opressão do fraco, o suborno entre os líderes, a expulsão de mulheres dos seus lares, lá no capítulo 2 ou 3, deixa eu ver aqui. No capítulo 2 ele vai falar disso. A prática de toda espécie de roubo que estava acontecendo, grande parte dele em nome da própria religião. E Miqueias condena principalmente as classes superiores por sangrarem os pobres e indefesos. Eles tiravam proveito dos pobres, e tirar o proveito dos pobres significa incorrer na ira do Todo-Poderoso. Essa frase, assim, eu falei, é bastante impactante e é o que estava acontecendo. O que o livro de Miqueias nos ensina, né? Primeiro, vamos lá, vamos tentar elencar algumas coisas.
tentativa de tirar proveito das pessoas mais humildes. Embora aconteceu naquela época, infelizmente acontece nos dias de hoje. Quantas das vezes, né, eu não sei a sua classe social, hoje tem inúmeras, né, tem a classe A, classe B, classe C, alta, média, né, mas independente disso, existe uma inclinação do ser humano em levar vantagem sobre o mais pobre, o que ele se considera superior, e tirar proveito em tudo. Não tem aquele negócio de nós dois ou saímos, nós dois ganhamos, ou nós dois saímos perdendo e tá tudo bem. Não, eu tenho que sair ganhando e ponto. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Já acontecia naquele povo, Deus usa o profeta, Deus chama o profeta Miqueias e denuncia esse erro do povo. E ele está nos denunciando nesse momento para a gente tomar cuidado com nossos erros. Sobre sincretismo religioso, naquela época estava tendo contaminação dos cultos, né? A liturgia estava corrompida, os deuses, né? Mamon, o deus do dinheiro, eles adoravam o próprio dinheiro, eles eram cobiçosos, eles traziam coisas de crenças pagãs para adoração a Deus. E a gente vê isso nos dias de hoje em muitas igrejas, infelizmente, né? Não é normal oração com sal grosso, gente. Nós não cremos nisso, nós cremos no sangue de Jesus. Não é normal arroz ungido, copo de água ungido. A gente tem que tomar cuidado com essas misturanças que se fazem no nosso meio. O diabo, ele usa sapato de algodão. Ele vem assim, ó, eu não sei falar. Isso, olha lá. Ele chega devagarinho e ele toma espaço. E de repente ele se apodera de tudo, e o lugar que era para ser de Deus é o lugar dele, e tá errado. Vamos falar de secularismo também. É bem profundo o assunto de secularismo, mas o que é secular? É as coisas do mundo, né? A gente acha que é secular, mas para nós cristãos tudo tem a ver com Deus, tem tudo a ver com Ele. Lembra aquele louvor? E realmente tudo abrange ele, é tudo por ele, para ele, são todas as coisas. E as pessoas tendem a separar o que é de Deus, o que pode ser feito na igreja, o que pode ser feito fora. Mas Deus está em todo lugar. O templo, a igreja é a casa de Deus, mas ele está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E muitas das vezes as pessoas acham que pode fazer de tudo, né? Qual que é a diferença? Posso cantar música? A gente tem que tomar cuidado com isso. Com medo de perder a satisfação na vida atual, a gente quer saber o quanto mais nós podemos aproveitar dessa vida do que o que a gente precisa abrir mão para chegar no reino dos céus. É como assim, eu sou salvo, eu creio em Jesus Cristo, sou liberto pelo sangue do Cordeiro, mas o que tanto eu posso fazer, até que parte do abismo eu posso chegar para aproveitar a luxúria, a alegria mundana e ser salvo. A gente não se preocupa em o que eu tenho que abrir mão para continuar nos caminhos do Senhor. E isso nós devemos tomar muito cuidado. Tentativa de levar vantagem em tudo. Nós falamos de tirar proveito das pessoas humildes e também de levar vantagem em tudo. A gente quer, né, ganhar em tudo, em algumas transações comerciais, né? Daí vem, gente, é muito extenso esse assunto. Você pode falar aí daquela questão de, lembra uma época de marketing multinível, etc. Eu não sei os termos corretos disso, mas a gente tem isso, né, de querer sempre ganhar. O suborno para conseguir ter o que se quer, né? Então a gente vê gente subornando tanto na questão da esfera de concurso público, subornando para questão de prisão, aí suborna, não são todos, né, que aceitam o suborno, mas grande parte aceita suborno para se calar, ou até mesmo para votar. Nas pequenas coisas a gente aceita, às vezes por dinheiro, às vezes por vantagem, às vezes por troca. E isso é errado. Acontecia naquela época, acontece nos dias de hoje e de vez em quando acontece com a gente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Deus abomina o pecado.
práticas malignas a fim de se levar vantagem ou dinheiro, né? Aí já é o mais forte de tudo, né? A pessoa tá consciente que tá errado, sabe que aquilo não presta e ainda, eu vou receber, então isso justifica, eu tô precisando de dinheiro. Não, meu querido. Deus, ele provê para nós e nós não precisamos nos colocar em situações como essas, né? Também vai chamar atenção, né? O que a gente, no capítulo 6, ele vai falar sobre as ofertas do povo. E o que a gente tem ofertado a Deus, né? Lembra que tem gente que tenta subornar a Deus? Lembra que eu falei disso? Tem gente que tenta, puxa vida, eu tô errada aqui, então eu vou oferecer mais financeiramente. Eu tô errada aqui, então eu vou frequentar mais a igreja. Eu tô errada aqui, então eu vou talvez orar mais. Gente, não é fazer um para compensar o outro, é deixar de fazer. Entendeu? Deus, ele vê primeiro para o nosso coração, como que tá a nossa alma. Quando nós nos entregamos ao Senhor, né? Quando a gente está na vida com o Senhor, ele quer a gente por inteiro. Deus não quer a gente parcial. Ele sonda mente, coração, alma, corpo. É tudo dele, gente. Ele trabalha na gente. Hoje eu louvo a Deus por ser quem eu estou me tornando. Eu já não sou quem eu era, tenho ainda muito a melhorar, sabe? Deus vai apontando erros e a gente vai melhorando, a gente vai se arrependendo e Deus está fazendo obras, está fazendo maravilhas, está transformando a nossa vida. E Deus, ele trabalha em nós, sabe? Que a gente tenha esse coração sincero. Outra coisa importante, existe o altar. Sabe quem tem que estar no altar? É Deus, sabe? A gente toma o lugar de Deus. A gente, além de oferecer ofertas e querer colocar dinheiro lá e começar a cultuar o dinheiro, a gente muitas das vezes, que era para estar prostrado diante do altar, a gente sobe no altar, se coloca de pé e quer humilhar Deus. Gente, nosso lugar é humilhado debaixo das asas do Senhor. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. O altar é dele, é tudo dele, a honra tem que ser dele, a glória é dele. Graças a Deus, né, foi aberta a oportunidade pra gente estar fazendo essas lives, estar falando, né, sobre Deus. Eu não sei quantas pessoas são alcançadas, quem acaba ouvindo, mas, gente, não precisa ninguém se lembrar da Débora, sabe? Eu posso morrer amanhã, posso morrer daqui a um tempo, ou posso morrer as pessoas esquecerem de mim, desde que se lembrem de Deus. Que a nossa vida tenha esse intuito, sabe? É isso que eu faço nas minhas orações. Eu peço para Deus, não precisam se lembrar de mim, mas que lembrem-se do Senhor, do teu nome, do teu poder, que seu nome seja glorificado, porque é tudo dele, a vida é dele, é tudo para ele, gente. Continuando aqui, o que a gente tem colocado perante o altar, né? Já falei, as nossas ofertas às vezes é corrompida, às vezes a gente oferece menos, não porque nós temos condições, né, de oferecer menos, mas porque a gente não quer. A gente, Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de lixo, Deus é dono do ouro, da prata. Ou você dá com alegria, independente da quantia que você for dar, você não precisa dar, sabe? Uma coisa que Deus tem me ensinado é que se você não está debaixo das asas do Senhor e não se coloca para ser usado por Ele, Ele levanta outro e ponto. Deus, Ele não precisa obedecer a história, é Ele quem coordena, é Ele quem governa o universo, entende? Então que a gente tenha o ouvido, o coração atento ao Senhor. E como eu já disse, todos nós iremos comparecer diante de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa também, pra gente encerrar. Não importa a nossa origem, desde que a gente se submeta à soberana vontade de Deus, sendo fiel ao chamado divino na nossa vida e ministério. Isso vai fazer diferença. Miqueias, ele era um homem simples, mas a sua profecia chegou aos palácios, né? Embora ele seja simples, a gente pode ver uma simples leitura aqui, que Deus capacita ele, Deus escolhe, Deus capacita e Deus usa ele para falar tanto ao povo
quanto para pessoas magistradas, como a gente já falou aqui, para juízes, para reis, para príncipe e para Deus mostra, aponta o pecado do povo. Então não importa, gente, a nossa origem. Muitos podem não dar nada para nós, mas é Deus quem capacita, né? Então não tenhamos medo, sejamos boca de Deus. Eu tô com uma blusa aqui, tá escrito assim, ó, eis-me aqui, que nós tenhamos isso no nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Pai. Sabe, eu não sei falar, mas me capacita. Lembra Moisés? Moisés reclamou que não sabia falar, Deus fala, ó, então eu vou enviar Arão. Deus, ele dá um jeito, ele dá o melhor jeito. Então se coloque aos pés do Senhor, que Deus quer te usar. O futuro não é uma corrida rumo ao desconhecido. Ele é uma agenda traçada por Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Por mais que pra gente a gente não veja o futuro, né? Mas Deus, ele tem tudo na palma das suas mãos. Então ele sabe o que vai acontecer conosco, ele sabe todas as possibilidades, ele conhece a gente, então a gente precisa confiar no Senhor. E no fim de tudo, não importa se a gente vai ser lembrado ou se a gente vai ser esquecido. O importante é que Deus seja exaltado e glorificado. Amém? Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante assim como eu aprendi nessa lição. Semana que vem a gente vai falar sobre Naum, quem vai trazer o estudo vai ser o Jonas. Vocês estão convidados a estar com a gente, vai ser terça-feira também, às 20 horas se começa. Tem sido assim, momentos especiais em que a gente tem aprendido bastante coisa, tá? Quinta-feira tem culto às 19h30, domingo pela manhã às 9h15 tem a EBD com o pastor Eliezer. Participa, gente, tá sendo EBD interativa, a gente pode perguntar. Manda pergunta, gente, o pastor gosta de responder. Se não der tempo de responder na live ele responde depois e a gente pode aproveitar para tirar dúvida. Isso é muito legal. No final, domingo à noite tem o culto. Você pode mandar mensagem pela página ou pelo WhatsApp do pastor, né, que tá lá fixado na página, para saber onde vai ser, né, que a gente tá em um momento de mudança aí, mas Deus tem nos conduzido e tem sido tempos maravilhosos que a gente tem aprendido com Deus. E você pode acompanhar também as nossas lives. Sábado tem o Vida Cristã Kids, obrigada, Esther, por me lembrar, senão a Paula me mata. Tem o Vida Cristã Kids, vocês também estão convidados a participar com a gente, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Vamos orar para encerrar, gente. Olha eu, errado aqui. Vamos lá, balançou. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que estivemos na tua presença, aprendendo um pouco mais de ti. Obrigada pelos escritos, Senhor, do profeta Miqueias, a qual a gente aprendeu lições valiosas, Senhor. Pai, nos perdoe, nos ensine, Senhor, tudo que o povo de Israel passou e viveu, que a gente venha aprender com esse povo, Senhor, a nos tornarmos cada vez melhores, sabe, Senhor? Nós sabemos que nós não seremos perfeitos, mas nós sabemos que o Senhor é capaz e soberano para nos aperfeiçoar, Senhor, até chegar o seu dia, o dia que nós ansiamos. Pai, trabalha em nós, expurga de nós tudo aquilo que não é teu, Pai. Nos humilha perante ti, Senhor, e nos melhore cada dia mais. Pai, esteja com cada um que esteja ouvindo essa live, Senhor, independente do horário que vai assistir. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.